Oi, pessoal! A gente vai começar hoje a falar sobre um assunto que é muito importante e que é uma parte bastante cobrada da parte do Código de Ética do psicólogo. A gente vai falar sobre o sigilo profissional. E mais especificamente, a gente vai falar sobre os artigos que são lá do Código de Ética, que são direcionados a esse tema. Mas a gente vai falar um pouquinho de uma parte crítica sobre isso também. A gente vai começar falando do artigo 9º. O artigo 9º é o artigo que fala diretamente sobre a confidencialidade. E ele diz o seguinte: é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Então aqui a gente já vê claro que o psicólogo ele é responsável em manter o sigilo e a confidencialidade de toda e qualquer informação que ele tem acesso devido ao seu trabalho. Isso para vocês não deve ser novidade, inclusive um dos artigos que são mais cobrados em provas e concursos que vocês fazem. A gente sabe também que é possível quebrar esse sigilo, e quem fala sobre isso são os dois artigos, desses artigos que a gente vai falar agora, que é o artigo 10º. O artigo 10º, lá do Código de Ética, ele já fala o seguinte, que em situações em que se configure conflito com as exigências que a gente viu lá do artigo 9º, a gente tem uma possibilidade. Então, se tiver conflito entre as exigências do artigo 9º e também dos princípios fundamentais, é possível, está previsto em lei, a gente pode quebrar o sigilo. E aqui diz o seguinte, olha: entre as exigências do artigo 9º e os princípios fundamentais, como a gente falou, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra do sigilo, baseando sua decisão na ideia de menor prejuízo. Então, a gente tem que buscar o menor prejuízo em uma situação de quebra de sigilo, o que significa dizer que, em um momento em que você opte por quebrar o sigilo, é importante que você apenas fale das informações que são estritamente necessárias. E a gente sabe bastante isso, porque a gente já viu em aulas, eu até já falei aqui para vocês, mas é uma coisa que eu quero que vocês mantenham na cabeça, mas que entendam também criticamente como isso está configurado. Falando dos outros artigos que também falam sobre quebra de sigilo, que é o artigo 11º e o 12º, a gente vai entender um pouquinho melhor. Ele fala que quando o requisitado depor em juízo, que isso é uma das questões mais importantes da quebra de sigilo, né? A gente sabe que, claro, a gente não vai quebrar o sigilo em situações não profissionais ou situações em que não estamos sendo obrigados a quebrar o sigilo, mas podem haver situações em que é perante a lei que há essa necessidade de quebra de sigilo. E é justamente esses dois artigos que vão falar sobre isso. Aqui a gente vê que o artigo 11º fala que quando nós somos requisitados a tal, o psicólogo ele pode prestar informações. Então a gente já tem esse critério de que sim, podemos sim quebrar o sigilo e prestar as informações que são necessárias. E também fala sobre um outro tema que é muito importante, tem se tornado cada vez mais importante, é a questão do trabalho em equipe multiprofissional. Imagine que você faz parte de uma dessas equipes e claro que você tem informações que são privativas, são informações confidenciais das pessoas que você atende. Em que ponto, até que ponto você pode falar sobre essas informações com as pessoas que trabalham com você? E é nesse artigo aqui, o 12º, que a gente vai falar um pouco sobre isso. E aqui diz que nos documentos que embasam as atividades em equipes multiprofissionais, o psicólogo vai registrar apenas aquilo que é necessário. Então, de maneira geral, a quebra de sigilo se volta para a redução de danos que podem acontecer com a pessoa que, né, trouxe as informações, é sempre buscar o menor prejuízo e falar o mínimo de informações em que seja possível tomar uma decisão. Sempre baseando a ideia de que nós temos que falar o mínimo de informações possíveis e o máximo de informações que a gente pode ali falar para conseguir fazer com que a tomada de decisão seja realizada. Mas eu trouxe para vocês hoje uma coisa bastante importante, que é a quebra de sigilo quando a gente está falando desse tema aqui, que é a violência contra a mulher. Eu sei que você, psicólogo, provavelmente já atendeu ou irá atender nas suas atividades algum caso em que uma sua paciente ou a sua cliente, como queira denominar, possa estar sofrendo qualquer tipo de violência. Nesse caso, é muito importante entender alguns elementos. E aí, a gente vê que, de certa maneira, o código de ética que a gente tem,
ele trata sobre essa questão de quebra de sigilo, mas não é tão claro. Na verdade, o Código de Ética ele é muito geral em relação a isso. E é por isso que houve uma minuta que foi liberada pelo CFP em 2016, que falou diretamente sobre a quebra de sigilo dentro desse contexto, que é o contexto em que há a violência contra a mulher. Nesse caso aqui, antes de falar diretamente sobre o que é dito, né, nessa minuta, eu quero trazer a diferença entre esses dois pontos. Primeiro, a gente já sabe que desde 2014 ou 2013, se eu não me engano, notificar já era obrigatório. Mas a gente sabe que notificar é diferente da comunicação externa. De que forma? Veja que notificar, nós não estamos fazendo uma denúncia. Quando a gente notifica casos de violência contra a mulher, você está dando dados que, na verdade, são, botar o EP aqui, de epidemiológicos. Mas no caso de comunicação externa, até então, era considerado como uma quebra de sigilo. Vou botar assim, quebra para vocês saberem. Entretanto, isso se modificou um pouco. A gente não necessariamente poderia quebrar esse sigilo, porque era não profissional até então, mas com essa resolução que eu falei para vocês, com essa minuta que eu falei para vocês, é possível quebrar o sigilo nessas situações. Ou seja, é possível que a comunicação externa seja realizado em casos de violência contra a mulher. Mas, professora, quando qualquer tipo de violência contra a mulher vai levar em consideração esse ponto de vista? Qualquer tipo de violência contra a mulher deve ser notificado, mas veja que notificação é fornecer dados, é uma questão, é uma coisa interna, né? É mais para compilação de dados epidemiológicos para que políticas públicas sejam criadas. Mas quando a gente fala aí dessa parte de comunicação externa, a gente está falando no sentido de uma denúncia. Então a gente está falando sobre denunciar casos que chegam até você, psicólogo, de violência contra a mulher. E nesse caso aqui, podemos fazê-lo quando estivermos diante de situações em que a vida da mulher corra sério risco. Ou ainda, não só a vida da mulher, mas também a de seus filhos ou de pessoas próximas. Então aqui a gente já tem a gente já cobre uma lacuna que havia anteriormente. A gente já sabe em que situações nós, psicólogos, podemos de fato fazer uma denúncia. Enquanto denúncia, a gente de fato estamos falando aqui de denúncia à polícia ou os órgãos competentes. Então aqui diretamente, em casos em que a mulher corra sério risco de vida ou a vida dos seus filhos ou dos próximos, podem ser configurados em um momento em que pode haver a comunicação externa. Então aqui eu já trago para vocês esses elementos que cobrem essas lacunas. Eu convido a vocês a lerem por completo essa minuta, que pode ser muito interessante para vocês, e veem o que especificamente eles consideram enquanto esses elementos em que a mulher está correndo sério risco. Eu espero que vocês tenham gostado e que acompanhem essa questão, essa discussão da violência contra a mulher, que é muito interessante e que traz muitas repercussões para a nossa prática. Espero que tenha sido bom para vocês, e se tiverem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Tchau!